saudar a todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Talentos Evangélicos aqui pelo canal Providência Divina. E eu quero ler aqui para nós iniciarmos mais este Talentos Evangélicos. Leio com você Eclesiastes capítulo 12, o versículo 1 que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o nosso irmão Giovanni Vieira, ali da cidade de Santa Cecília, que irá também trazer a mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Giovanni. Seja bem-vindo ao Talentos Evangélicos. Pai Senhor, Diácono Maurício, Pai Senhor, telespectadores, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse momento será marcado por um grande avivamento da parte de Deus, através da sua vida que está aí também em casa, ouvindo essa palavra. E por que eu li esta mensagem, esse versículo logo no início da nossa conversa? Porque é um jovem que tem servido a Deus, e eu tenho a honra de dizer, Giovanni, tenho visto o seu crescimento. Eu fiquei muito contente ontem ouvindo você ministrar a palavra do Senhor Jesus, de sorte que eu vejo Deus trabalhando na juventude em um mundo que tem levado a juventude para outros caminhos que não agradam a Deus, mas com você tem sido diferente. Deus lhe chamou para estar em meio a este mundo aí corrompido, fazendo a diferença em meio aos jovens, né? Ali em Santa Cecília, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E como sempre, antes da ministração da Palavra de Deus, nós procuramos conhecer um pouco os nossos convidados, a sua história de vida. E para começar, gostaria de saber do nosso irmão Giovanni, se ele é natural mesmo ali da Santa Cecília, na Paraíba. Amém. Sou natural de Santa Cecília, na Paraíba, onde presido desde que nasci. E lá tenho me dedicado à obra de Deus. Eu me converti aos 14 anos, muito cedo. Aos 15 anos comecei a pregar a palavra do Senhor. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, estou servindo a Ele. Eu acho interessante que Deus ele trabalhou de uma forma tão rápida da minha vida. Eu comecei a pregar com 15 anos e aos 17 anos o pastor Vando me levantou como obreiro na igreja. Eu ficava me perguntando como o pastor Vando, por eu ser solteiro ainda, ser jovem, mas o meu pastor ele falou o seguinte: Giovanni, tudo que eu faço é com a direção de Deus. Eu tenho visto a sua dedicação, eu tenho certeza que aquilo que Deus ele tem entregado em suas mãos, o nome do Senhor será glorificado através disso. Então é isso, queridos, não importa a idade, não importa o que muitas pessoas talvez venham falar ao seu respeito em relação à sua idade, se você é jovem ou não, se você já é velho ou não, não importa. O Espírito Santo ele trabalha, mas é necessário, Diácono Maurício, que a gente se abra para que ele venha trabalhar na nossa vida, e é isso que o Senhor tem feito. Giovanni, quantos anos já de evangelho? 8 anos. Eu me converti em 2014 e agora em 2022, em fevereiro, completou 8 anos que eu tenho servido ao Senhor. Servindo ali em Santa Cecília, na Igreja Congregacional Vale da Bênção, pastoreada ali pelo pastor Vando, que tem sido uma bênção. Nós temos visto também, acompanhado de perto, o trabalho do pastor Vando com suas ovelhas, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, levando a mensagem que transforma, que liberta, que é a mensagem da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, simples, sem arrudeios, mas sim o Evangelho que Jesus deixou para nós. Glória a Deus. Giovanni, quantos de sua família, ou só você é evangélico, ou tem mais outras pessoas da sua família? Lá em casa, antes, logo no início, só era eu que tinha me convertido. Eu passei em cerca de quase 7 anos orando pela minha mãe, orando pelo meu pai, também pela minha irmã. Só que o Senhor, no dia 28 de fevereiro de 2021, Ele fez um encontro com a minha mãe. Ele marcou um encontro num culto da família, um culto que a gente tem priorizado em relação a cuidar de vidas. E pela misericórdia do Senhor, minha mãe hoje está uma bênção, ela tem se convertido. Só eu e ela está nesse caminho que não tem coisa melhor que Ele. Mas eu tenho certeza que através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Ele também tem plano na vida daqueles que ainda não reconhecem. Mas vai chegar o momento. Qual o nome dela? Irmã Josilene. Irmã Josilene, um abraço à irmã Josilene, que Deus continue lhe abençoando nos caminhos do Senhor. E o irmão Giovanni também, além de ministrar a palavra do Senhor, ele canta também.
Canto. Começou a cantar logo cedo, assim que se converteu? Foi o seguinte, Diácono, logo no início eu tinha um desejo muito grande de pregar a palavra do Senhor, só que eu não iniciei meu ministério pregando. Eu iniciei meu ministério em relação à obra louvando a Deus. Sempre tinha uma necessidade lá na nossa congregação, a princípio, de pessoas para estar se deslocando para os sítios, para estar levando um violão, estar tirando período de louvor, e eu sempre me disponibilizava. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que o nosso ministério ele não inicia com holofotes, ele se inicia você se dedicando naquilo que você tem espaço. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas, mas é necessário que você se disponibilize naquilo que é cabível no momento. Eu tinha um desejo muito grande de pregar a palavra, mas a oportunidade que foi me concedida foi no louvor, que eu também tinha uma facilidade em tocar, em cantar, e eu comecei por aí. Eu comecei carregando cadeiras para ir para ponto de pregação, ia no Toyota, fazendo aquela locação. A gente ia fazendo a obra, fazendo faxina na igreja, ficando como porteiro na igreja. E depois de algum tempo, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. E hoje estou por aí, tenho pregado em algumas cidades. E tudo que eu faço, eu desejo que o nome do Senhor seja glorificado. Porque não tem coisa melhor do que fazer a obra de Deus. Uma coisa que o nosso irmão Giovanni falou foi que começou carregando cadeiras, limpando a igreja, mas um exemplo, né? Porque muitas pessoas querem chegar ao topo sem fazer o alicerce. Dessa forma. Mas a Bíblia nos ensina diferente, que para chegar onde Deus quer, no centro da vontade de Deus, é preciso um processo. Dessa forma. Quando se fala muito de José, José é governador do Egito, mas não se fala o processo que José passou até chegar a sentar no trono do Egito e governar o Egito. Davi foi rei de Israel, mas aí não se fala da trajetória. Muitos acham que Davi foi ungido rei e no mesmo instante sentou-se lá no trono e já foi governar Israel. Não, tudo na vida da gente, inclusive, principalmente, aliás, na obra do Senhor, tem que se ter um alicerce, porque é Deus nos preparando para nos colocar no centro da sua vontade. E coisa boa é estar no centro da vontade de Deus, irmão Giovanni. Muitas pessoas ficam felizes em estar no centro da vontade do homem e passa. Mas quando nós nos preocupamos em saber o que Deus quer para a nossa vida e qual o centro da vontade de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é diferente. A gente vai de degrau em degrau, galgando, subindo de degrau em degrau, até chegar onde Deus quer nos colocar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de que quando tinha culto de doutrina, aliás tem, mas na época que eu comecei a me envolver na obra de Deus, eu levava um caderno, até caderno de matéria, aqueles cadernos grossos de Diácono Maurício, para anotar aquilo que eu achava de interessante e aquilo que eu tinha dúvida. Pastor Vando, a gente lá em Santa Cecília, às vezes eu estava lá na casa dele 11 horas da noite, tirando dúvidas sobre a Bíblia e buscando também aprender mais um pouco. Eu acho interessante que a gente deve buscar também conhecimento sobre aqueles que têm mais experiência que a gente. E eu tenho aprendido muito com os meus pastores, com o pastor Francisco, que também é pastor lá no campo de São Domingos do Cariri. Também passei um tempo na Assembleia de Deus com o pastor Nilvan. Tive também um aprendizado com o pastor Jonas. E até hoje eu também tenho procurado aprender com o pastor Vando. E o interessante que eu digo para você, tudo o que eu ia fazer, eu pediria direcionamento de Deus e também conversava com o pastor Vando. E após eu fazer isso, após eu também conversar com ele, pedir da parte dele como pastor direção, o Senhor foi abrindo as portas. Porque pastor Vando, lá para a gente em Santa Cecília, ele é como um pai, ele é um pai espiritual. Ele é um pai que tem cuidado das ovelhas e ele sempre tem esse cuidado. Ele tem abrido leques para que eu venha
pregar a palavra do Senhor. Sempre foi um pastor que me ajudou a crescer ministerialmente. Quero mandar aqui um abraço, pastor Vando. Um abraço, pastor Vando. Deus possa lhe abençoar. E é isso. É você buscar aprender com homens de Deus que também têm experiência, porque quando a gente busca experiência naqueles que têm, a gente vai se tornando um pouco mais experiente. Então, para que o nosso irmão Giovanni ministre a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, pensa em fazer seminário? Amém. Ou já está fazendo? Olha, eu estou cursando um seminário pela internet, atualmente pela Academia de Pregadores, que tem formado muitos pregadores pelo Brasil. Acredito que uma boa parte dos pregadores pentecostais, inclusive até renomados, tem estudado por esse seminário. Mas eu também pretendo estudar em um seminário de uma forma um pouco mais presencial. Lá na minha cidade, uma cidade pequena, e a questão de se locomover para outros locais onde há seminário se torna um pouco mais complicado. Mas eu creio que o Deus que abre portas, Ele vai fornecer sim uma porta para que eu venha me especializar mais no seminário teológico. Amém. Então eu queria agora que você, antes de ministrar a palavra de Deus, falasse para as pessoas que estão nos assistindo a programação da igreja lá em Santa Cecília, os dias de culto, os horários, para que as pessoas, quando você for em Santa Cecília, já fique o convite. Vai lá visitar a igreja congregacional Vale da Bênção, dirigida pelo pastor Vando. O endereço também, passe o endereço. Amém. Então, desde já a gente deixa o convite, né? Aquelas Amém. pessoas que forem conhecer Santa Cecília, vai lá visitar a igreja Vale da Bênção, adorar o nome do Senhor Jesus com nosso irmão Giovanni, o pastor Vando e os demais irmãos ali da Santa Cecília. Amém. Queridos, nossos cultos são aos domingos às 6 horas da manhã. Já iniciamos o culto matutino. Um culto que a gente está tentando resgatar, sabe, das raízes. Porque o culto matutino às 6 da manhã, a gente vai, tira um período de oração, louva hinos da harpa e em seguida alguém traz uma mensagem. Eu acho interessante que a igreja primitiva é uma igreja que ora. E a nossa igreja e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo é necessário buscar da parte de Deus uma intimidade. Aí o culto de 6 às 7 da manhã, o culto matutino, às 9 da manhã tem escola bíblica dominical, tanto para os adultos que a gente está retornando e também para as crianças. A gente tem um espaço muito bom para recepcionar crianças e tem sido uma bênção. O Ministério Infantil tem crescido. Durante a tarde, aos domingos, a gente faz visitas, faz culto no lar. A gente também tem congregações lá em Santa Cecília. Atualmente temos 3 pontos de pregações. Amém. Com obreiros que já dirigem, já pastoreiam nos campos, nos sítios. Inclusive lá num sítio chamado Salgadinho, a gente está construindo uma congregação lá. Coisa boa. No templo mesmo, e o pessoal é sedento do Evangelho. Mas voltando às programações, à noite temos um culto solene. No segundo domingo do mês a gente faz um culto de Santa Ceia. No último culto do mês sempre a gente faz uma programação especial, como tem hoje lá em Santa Cecília, o culto da família. Muito importante. Um culto voltado pelo departamento de casais, para tratar com casais, tratar com família, porque a família é um projeto de Deus, né? Sim, verdade. Terça-feira, culto de doutrina, culto do ensino da palavra, porque é um culto de fato, para que você venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor, é o culto de doutrina. Quinta-feira temos ciclo de oração, no sábado à tarde temos culto no ponto de pregação em Salgadinho, e nas quartas-feiras à noite, tinha até esquecido, culto na congregação do Boi Seco, dirigida pelo obreiro Josivaldo e com auxiliar o obreiro Edinaldo. Lá no ponto de pregação, lá no Salgadinho, temos nosso irmão Antônio, juntamente com sua esposa Dorinha, que são os líderes daquela localidade, perdão. E também temos um ponto de pregação, diácono, que é lá na Maniçoba, onde eu estava dirigindo, juntamente com a irmã Santinha, levando a palavra de Deus para aquele povo. Então essas são as programações da Igreja Evangélica Vale da Bênção, Igreja Congregacional Vale da Bênção, em Santa Cecília, na Paraíba. Amém? Então, eu vou deixar agora o nosso irmão Giovanni ministrar, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você, que vai nos assistir de onde quer que seja, através aí das redes sociais. E aí, compartilha,
deixa seu like, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal Providência Divina, porque realmente tem sido uma providência de Deus esse canal, onde semanalmente a gente vai estar aqui trazendo os talentos evangélicos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, irmão Giovanni, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu vou ficar aqui assistindo e ouvindo com todo prazer, ouvir você mais uma vez ministrar a santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade, Diácono Maurício, e também ser grato a Deus por sua vida. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4 adiante, que diz assim: Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar disser, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso de número 19 diz assim: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por estarmos, Senhor, neste momento, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que estará vendo essa transmissão, que o Teu nome seja glorificado, que essas vidas sejam tocadas e impactadas, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Assim te oramos em nome de Jesus. Queridos, o profeta Jeremias, aqui no capítulo 1, ele teve um diálogo com o nosso Deus, onde Deus ele mostra o ministério que ele tem sobre a vida de Jeremias. Eu creio que cada um da gente, Diácono Maurício, que foi chamado da parte de Deus, além do chamado universal para viver com Ele eternamente, a gente também tem um chamado terreno. Cada um de nós fomos chamados para uma funcionalidade na obra, seja ela eclesiástica ou não. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado que você tem um chamado da parte de Deus, que você pode ser uma pessoa muito frutífera na obra, independentemente da sua função eclesiástica, independentemente de sua idade, independente da sua posição social. Eu quero dizer para você que Deus utiliza a todos. E no verso 4 do capítulo 1, aqui no livro do profeta Jeremias, vai falar de um diálogo que Deus teve com Jeremias. Vamos fazer a leitura. Assim veio a palavra do Senhor dizendo, verso 5: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Olha que coisa maravilhosa e riquíssima. Antes que o profeta Jeremias viesse nascer, antes que ele viesse ser gerado no ventre de sua mãe, Deus ele já tinha um plano sobre a vida de Jeremias. A Bíblia era bem clara sobre o plano que Deus tinha sobre a vida do profeta. Saiba que se você está vendo esse vídeo, é sinal que algo da parte de Deus está a acontecer sobre a sua vida. Você simplesmente não acordou por acaso. Você está aí porque Deus ele quer fazer algo maravilhoso através da sua vida. Eu acho interessante que o profeta Jeremias ele vai falar diante de sua dificuldade, de que ele é pequeno, de que ele não pode. É justamente esses que se dizem que não podem, é que Deus ele faz através deles. Olha que interessante. Então disse eu ao Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu mandar disser, dirás. Deus ele aqui assegura que quando ele chama, ele se responsabiliza na questão de usar. Mas é necessário, queridos, que a gente busque em Deus um relacionamento com Ele,
porque ontem na ministração lá em Pastor Sandro, na igreja quadrangular, eu estava, através da palavra, mostrando que para que a gente venha ser utilizado por Deus e para aquilo que Deus ele quer fazer tenha eficácia na nossa vida, é necessário a gente viver uma vida de intimidade com Deus. Porque é o encontro do pequeno com aquele que é grande, e a transformação de Deus no pequeno faz com que tenha produtividade em relação à obra de Deus. Queridos, eu digo para você que eu não teria condição alguma, o diácono Maurício não teria condição alguma da gente fazer algo que fosse produtivo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas Ele colocou um combustível em nós, que é chamado Espírito Santo. E quando a gente se coloca diante de Deus como dependente, aquele combustível que Ele já nos deu como garantia de salvação e como uma marca da promessa, Ele vai fazer com que tenha produtividade e o nome do Senhor seja glorificado. Eu acho interessante que muitas vezes pessoas, elas se menosprezam pela sua dificuldade como homem. Ah, não sei cantar, ah, não sei pregar, não sei falar bonito, e se limita diante da obra de Deus por conta disso. Eu quero dizer para você que você pode ser produtivo sim, independentemente de suas habilidades. Eu quero dizer para você que há um Deus que te capacita, há um Deus que te chamou, há um Deus que Ele aperfeiçoa a boa obra. Eu quero dizer para você que Deus ele olha para você como ninguém te olha. Ele, quando olhou para você, Ele viu suas dificuldades, viu suas necessidades e Ele está à disposição para supri-las. Olha que coisa interessante. Jeremias ele vai falar, olha, eu não tenho condição alguma, porque o ministério profético não era só para dizer o que o pessoal queria ouvir. Era aquilo que Deus ele tinha a falar, e muitas vezes era coisa que ardia, que doía, que machucava. Era para falar para os pessoal se converter dos seus maus caminhos. Ele estava diante de uma situação que ele se encontrava assim, rapaz, eu não tenho estrutura para levar esse ministério adiante. Eu não tenho estrutura, porque a partir do momento que a gente serve a Deus, que a gente entende o nosso chamado, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir prova, mas eu tenho certeza que o Senhor ele nos garante a vitória. Verso 19 diz assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias ele foi chamado para profetizar, para falar aquilo que Deus ele queria falar, para repreender. Ele, quando se encontrou diante daquele, ele se sentiu perdido, se sentiu pequeno, mas mesmo diante de suas dificuldades, o Senhor sempre falou através da sua palavra, no texto em que lemos, que Ele estaria com. Na nossa vida ministerial, iremos enfrentar várias dificuldades, iremos enfrentar levantes, porque a gente que é soldado, a gente foi levantado por Deus de fato para guerrear. A gente que serve a Deus, a gente por servir a Cristo, ter um título de cristão, a gente está numa guerra espiritual. E quando eu falo uma guerra espiritual, não só me refiro, não tem. A gente tem algo que Satanás, ele um dia teve, mas por conta daquilo que ele fez, que não glorificou a Deus e foi expulso do céu, ele tenta fazer com que aquele brilho que você tem através de Jesus Cristo na sua vida, ele fique ofuscado. Então, de todas as formas, você exercendo um chamado ministerial ou não, você simplesmente por ter Jesus como Senhor da sua vida, você tem uma guerra travada. Eu quero que você frise bem isso. Mas aquele que tem um chamado diante de Deus, ele vai enfrentar dificuldades. Só que eu quero que você tenha uma certeza, que ela é bem enfática aqui pelo texto. Que Deus ele falou para Jeremias, olha, eu te chamei, você é escolhido por mim desde o ventre de sua mãe. Eu tenho um plano por você entre as nações, porque as nações eu te dei como profeta. Mas saiba que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É uma certeza que Deus ele dá a Jeremias. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter angústia, vai ter lamentações, vai ter dor, vai ter choro, mas eu estarei contigo. A vida do cristão não é fácil, é luta, é dolorosa. Muitas vezes pessoas não vão compreender porque a gente defende a verdade das raízes do Evangelho, mas o Senhor será com você. Vai ter situações que pessoas vão olhar para você e não vão entender. Vão achar que você é louco por defender a verdade.
Vão achar que você é louco por defender aquilo que é bíblico. Mas o Senhor, Ele te garante a vitória. O Senhor, Ele te fornece a força para que você venha vencer as dificuldades. Jesus, Ele por defender aquilo que Ele era em palavra, Jesus, Ele foi perseguido. Jesus, Ele quando foi ter um encontro com a samaritana, Ele foi justamente no local onde Ele era buscado, Ele era procurado, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas eu quero te dizer, Jesus, embora Ele trilhe, ou faça você trilhar, por momentos e situações ou ocasiões dificultosas, mas quando Ele tem um projeto, Ele te coloca lá como luzeiro, para trazer vidas a se render a Jesus Cristo. E era isso que Ele tinha, através da vida de Jeremias. Eu acho interessante aquela passagem bíblica, que Jesus Cristo, Ele era tão rico em sabedoria, que Ele saberia que os discípulos não compreenderiam o plano que Ele tinha na vida da samaritana. Ele disse, vão comprar mantimentos, para que Ele viesse ter um relacionamento, uma conversa, um diálogo com aquela mulher. Ele transformou a vida daquela mulher através de um diálogo. E aquela mulher entendeu que aquele homem era diferente. Aquele homem entendeu que ninguém entendia. Ele entrava naquilo que ninguém entrava. Ele via aquilo que só o coração daquela mulher sim. Mas ele mostrou para ela que mesmo diante da sociedade, que ninguém desse nada, ele tinha um plano salvífico para ela. Ele falou para ela que a água que ela bebesse, que era a fonte de água viva, que era Jesus, ela não retornaria a ter sede. A gente está aqui diante desse copo, a gente bebe essa água, e o nosso corpo, ele necessita de água, a gente sempre vai bebendo, sempre vai bebendo, sempre vai bebendo. Só que Jesus Cristo, Ele vai além dessa água aqui. Jesus Cristo é aquele que você bebe dessa água, mas o copo nunca vai sair. É uma água que ela vai jorrar. E eu quero dizer para você que as dificuldades que você tem como cristão, enquanto você estiver aqui nessa terra, você enfrentará. Jesus Cristo, Ele falou em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas é necessário a gente manter o sorriso no rosto e ter bom ânimo. Jeremias aqui, ele foi falar de suas dificuldades, falou de sua pequenez, mas diante da pequenez de Jeremias havia um Senhor que era grande. Vamos para o verso de número 8. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, o nosso Deus, porque Jesus desde o princípio Ele já existia, o nosso Deus em pessoa, Ele falou, no verso 8, não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Verso 19, e pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Em todo tempo ele foi enfático, porque Jeremias, diante daquilo que Deus tinha entregado a ele, era uma coisa grande, era uma coisa grandiosa. E ele, todo o tempo, ele vai encorajando Jeremias. Assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. As dificuldades, elas vão surgir, mas em meio a elas, o Espírito Santo vai dizer, você vai chegar lá. Amém. Porque o meu plano, o meu propósito está independentemente do local, independentemente do momento, independentemente das circunstâncias, o meu plano, ele vai ali. Eu quero dizer para você que se você acha que não tem um chamado da parte de Deus por conta de suas dificuldades, eu quero dizer para que você venha a esquecer isso, tá certo? Porque Jesus, ele tem um plano sim na sua vida. Sabe, teve um irmão uma vez, um colega, que ele perguntou para mim, meu irmão, eu queria saber que ministério é o meu. Sabe que meu ministério, acho que nem é ministério, eu ficar aqui na portaria da igreja. Disse, meu irmão, sabia que o seu ministério de ficar na portaria da igreja, muitas vezes era muito mais eficaz do que um eclesiástico? Vou dizer por quê. Você recepcionando um irmão que está chegando na igreja, direcionando a ele a um local para que ele venha se sentir confortável no templo e dizendo, seja bem-vindo, se sinta à vontade, olha, aqui tem água, aquilo que você necessitar à sua disposição. A partir do momento da sua boa receptividade, a pessoa vai ter o desejo de ir lá de novo. E você foi um instrumento de Deus para que aquela pessoa chegasse lá, sentisse confortável para cultuar a Deus em paz.
Meu irmão, não importa. Aí o irmão falou para mim também, meu irmão, como é que eu não acho que Deus me chamou não, só ficar aqui limpando a igreja, eu ficar aqui fazendo a limpeza da igreja. Gente, você está limpando o tempo para que as pessoas venham cultuar e se sentir bem naquele ambiente. Deus está sendo glorificado. Eu acho interessante, quando eu iniciei meu ministério, como eu estava falando, nas perguntas que vocês estavam fazendo, eu não comecei pregando a palavra do Senhor. Eu tinha o desejo no coração eu tinha. Mas tudo aquilo que eu podia fazer, eu fazia. Eu fazia evangelismo porta a porta. Eu fazia a faxina na igreja, eu carregava um bujão de água, eu ensinei até no departamento infantil. Hoje as crianças lá em Santa Cecília, tio Gel. Isso me traz alegria, porque todas essas funções me trouxeram aprendizado para o que eu sou. Todas as dificuldades que enfrentei e fazendo até aquilo que ninguém via, me trouxeram um alicerce para me mostrar o que eu devo ser em Jesus. Porque você fazendo uma obra que pessoas vejam ou não, o nome do Senhor está sendo glorificado e Ele está contemplando com você. Mas é necessário uma disponibilidade. E Jeremias, diante daquilo que Deus mostrou para ele se disponibilizou, embora ele tinha chorado. Aqui a palavra do Senhor, e muitos homens também observam bem que no livro de Jeremias e também em Lamentações, vai mostrar que ele era um camarada que chorava diante daquilo que ele... Nosso ministério não só vai ser de sorrisos, não só vai ser de momentos bons, mas também compartilharemos momentos difíceis. Momentos em que a gente chora, a gente muitas vezes vai ficar triste diante daquilo, mas com o coração alegre diante de estar fazendo a vontade de Deus. Ou você acha que é fácil, queridos, só estar diante de um púlpito, diante da igreja, que parece que está tudo ok, mas só a gente sabe a luta e o diácono sabe o que é isso, que a gente passa para se encontrar lá. Tem gente que acha, eita, irmão Giovanni está pregando lá, é uma benção, rapaz, a vida dele é ótima, a vida dele é top, mas a nossa vida ministerial, ela não se resume a púlpito, ela não só se resume a holofotes ou a pessoas observando a gente ali. A nossa vida ministerial se resume ao dia a dia e à vivência com o Espírito Santo. A nossa vida ministerial, ela não só é vivida em relação a cartazes postados, porque isso é o de menos. E se eu pudesse, nem isso tinha. Porque Jesus ele não precisava de cartaz e nem de púlpito de igreja para estar pregando. Jesus ele ia onde ninguém queria ir. Jesus ele sentava com pecadores e pregava a palavra dele. E fazia milagres e prodígios. Só que tem muita gente que anda preocupado com isso. Preocupado com posição. Só que Jeremias ele não se preocupava com isso. A única preocupação de Jeremias, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir fazer? Eu sou tão pequeno. Mas Deus, não, eu quero você pequeno. Porque você pequeno está no caminho que eu quero. O Senhor vai falar também através da sua palavra, que Ele confunde aqueles que acham que são e pega aqueles que acham que não são, para que Ele venha aperfeiçoar e fazer conforme a sua vontade. Eu acho interessante que aqueles que de fato, que dizem que não podem, que não conseguem, que se colocam como dependentes de Deus, eu acho que eles facilitam o agir de Deus na sua própria vida. Porque a simplicidade e a glória deve estar na vida daquele que tem um chamado da parte de Deus. O que eu fico muito triste é que, infelizmente, muitas pessoas têm se desviado do caminho da humildade. Tem feito com que elas percam o caminho que Deus ele tinha mostrado que elas trilhassem. O Senhor falou para Moisés que ele entraria na terra prometida, certo? Deus tinha um grande plano e teve sobre a vida de Moisés. Mas por conta de uma situação, Moisés não entrou na terra prometida. Aí você pode se perguntar, mas Deus falou e de fato Deus ele tem um plano de entregar a Moisés. Só que era uma promessa condicional. Aquilo que Deus ele tem sobre a minha vida está ali. Mas é necessário também que eu busque. É necessário também que eu me entregue.
é necessário que eu também me veja como dependente de Deus. Porque a partir do momento, porque o irmão Giovanni tem um pouco de estudo, porque o Giovanni ele prega e tem uma habilidade, não é isso. Se eu for pregar naquilo que eu acho que eu consigo fazer, meu irmão, Deus ele vai fechar a porta da palavra e nada que eu falar ali vai causar efeito. Porque não é na nossa oratória e também não é no talento vocal que o cantor tem, não. É sobre a unção de Deus na vida daquele que foi chamado pelo Senhor. Então grave bem isso. Você que é chamado por Deus, quer obter sucesso ministerial. Quando eu falo sucesso ministerial, não é sucesso em relação à publicidade. É ter sucesso naquilo que faz. Sim. É ter sucesso naquilo que seja louvável a Deus. Então é isso. Quer que o seu ministério avance? Já estou terminando. Quer que o seu ministério cresça agora na graça e no aperfeiçoamento de Deus? Entenda que você é totalmente dependente do Espírito Santo. E Deus ele vai te fazer ir além. Ele vai fazer aquilo que você nem consegue imaginar. Porque a nossa mente é tão pequena, ela é tão pequenininha diante daquilo que Deus ele quer fazer, que é isso que ele vai fazer coisas grandes. Mas é necessário que a gente se coloque como pequeno, mas também como aquele que se disponibiliza para o agir de Deus. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus, que você que é internauta possa gravar bem. Dependa de Deus, mas se disponibilize para que a glória do Senhor venha sobrecair sobre o seu ministério. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então está aí a mensagem da Palavra de Deus pelo nosso irmão Giovanni. E antes de encerrar, Giovanni falou uma frase aqui: ofuscar o nosso brilho. Talvez você que está aí nos assistindo, muitas pessoas tenham tentado ofuscar o seu brilho daquilo que Deus colocou no seu coração, daquele que Deus te entregou para tu fazer na obra dele. Meu irmão, se você está nessa situação, levante os olhos para o alto de onde vem o nosso socorro. Glória a Deus. Porque Ele te chamou e me chamou o irmão Giovanni para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, levando o Evangelho, cada um de uma forma diferente, não é isso, irmão Giovanni? Uns pregando, outros louvando, outros evangelizando, outros através das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui. Dessa forma. Mas não deixe que ninguém, homem nenhum, ofusque aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia. Aquilo que Deus te chamou, quando Deus te chamou e me chamou, não foi para nós estarmos sentados em uma banca de igreja, não. Assistindo o culto, indo para casa, voltando, tudo bem. Quando Deus nos chama, nem que seja um talento, Ele entregou a mim a você. Então não deixe que ninguém ofusque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. O teu ministério, a tua chamada, foi Ele quem te chamou. Não foi o diácono Maurício, o irmão Giovanni, mas foi o dono da obra que me chamou e te chamou. E ninguém vai apagar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Então eu tenho só a agradecer ao nosso irmão Giovanni pela participação no Talentos Evangélicos aqui, pelo canal Providência Divina. Que Deus continue lhe abençoando. E essa é a primeira, em nome de Jesus, de muitas que virão. Amém. Inclusive, vamos marcar para a gente depois fazer, como é o nome da banda? Guerreiros de Cristo. Como? Guerreiros de Cristo. Guerreiros de Cristo, que é uma bênção. Amém. Eu testifico isso, que é uma bênção do Senhor. Então, olha, continua orando por nós, pelo irmão Giovanni, pelo diácono Maurício, por aquilo que nós estamos preparando para este canal, porque realmente, como diz o nome, é providência divina, não só para a minha vida, mas para a vida de todos que vão passar por aqui, as programações que virão. Amém. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, não é para mim, não é para Giovanni, não é para fulano esse canto. Toda honra e toda glória é para o Senhor dessa palavra. Glória a Deus. É para Ele. Louvado seja Deus. Porque se não fosse Ele, nem eu, nem o irmão Giovanni estaríamos aqui. Dessa forma. Adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, suas considerações finais, irmão Giovanni, fique à vontade. Amém. Eu quero render graças a Deus, primeiramente, também a sua vida, diácono Maurício. Que Deus ele possa lhe abençoar poderosamente.
que através desse canal muitas vidas sejam tocadas pelo poder da palavra, que eu tenho certeza que não só hoje, mas para aqueles que também irão passar por esse momento, serão canais de Deus para edificar vidas. E é isso, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe a todos, continue aí adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus.